Existe um tipo de dor que quase todo ser humano já sentiu, mas raramente sabe nomear. Não é apenas cansaço, não é apenas frustração, é a sensação de estar fazendo tudo certo e ainda assim continuar vivendo a mesma história de sempre. É acordar todos os dias com a esperança de que hoje será diferente e ir para a cama percebendo que, no fundo, nada mudou. É tentar, insistir, se esforçar, se disciplinar e, mesmo assim, sentir que a vida continua girando em torno do mesmo eixo invisível. Se você já sentiu isso, preste atenção, porque este episódio pode ser o mais importante que você vai assistir sobre esse assunto. Porque hoje vamos falar sobre uma mulher chamada Julia Seton, uma pensadora praticamente esquecida pela história popular, mas que enxergou décadas atrás o mesmo princípio que depois tornaria Neville Goddard mundialmente conhecido. E quando esses dois conhecimentos se encontram, eles revelam algo que muda completamente a forma de entender por que sua vida é exatamente como é. A primeira coisa que você precisa saber é a seguinte: você não está preso ao mundo. Você está preso a um estado interior que continua sendo repetido dia após dia sem que você perceba. Enquanto esse estado não for identificado e transformado, não importa quantas vezes você tente mudar o cenário, a mesma peça vai continuar se repetindo, como um disco que trava sempre no mesmo ponto. Julia Seton dizia algo que parece simples, mas que carrega um peso enorme quando compreendido de verdade. A mente subconsciente não obedece ao que você deseja. Ela obedece ao que você acredita que já é. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Porque elas passam a vida inteira desejando, pedindo, tentando, se esforçando, sem perceber que, por dentro, continuam vivendo na identidade que gerou o problema. Pense nisso com cuidado, porque essa frase merece ser repetida. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é por dentro, no nível mais profundo da sua consciência. E se essa identidade interna continua ancorada em falta, em medo, em desconfiança, em pressa, em sensação de atraso, não importa o quanto você grite por mudança para o universo. A mente subconsciente vai continuar reproduzindo, com precisão quase matemática, a mesma experiência. Isso pode parecer desanimador no início. Mas se você continuar comigo até o final deste episódio, vai perceber que essa mesma verdade, que parece uma sentença, é na realidade a chave mais libertadora que você pode receber. Porque se o problema está no estado interno, então a solução também está lá. E diferente do mundo externo, que muitas vezes parece fora de controle, o estado interno pode ser treinado, ajustado, reconstruído. Foi exatamente isso que Julia Seton ensinou. E foi exatamente isso que Neville Goddard, décadas depois, tornaria uma das ideias mais poderosas do pensamento espiritual moderno, a Assunção. Assumir mentalmente e emocionalmente que aquilo que você deseja já é verdade, até que essa assunção se torne tão natural quanto respirar. Mas antes de entrarmos na prática, eu preciso te levar para dentro dessa história com mais profundidade. Porque entender apenas o conceito não é suficiente. Você precisa sentir porque isso é verdade. Você precisa reconhecer dentro de você os padrões que mantêm essa engrenagem funcionando. E para isso, precisamos olhar com honestidade para o funcionamento da mente. A mente consciente é a parte que você usa para analisar, decidir, comparar, planejar. Ela é importante, mas é limitada. Ela trabalha com lógica, com passado, com dados. Já a mente subconsciente é infinitamente mais poderosa, porque ela não analisa, ela executa. Ela é o solo onde toda semente lançada cresce, sem discutir se aquela semente é boa ou má, útil ou destrutiva. Ela apenas obedece à repetição, à emoção e à convicção. E aqui está o ponto que Julia Seton via com clareza impressionante.
A maioria das pessoas passa a vida inteira plantando medo, dúvida e escassez no subconsciente e depois se pergunta por que a colheita nunca muda. Elas repetem frases como "eu nunca consigo", "sempre é assim comigo", "nada dá certo na hora certa", sem perceber que cada uma dessas frases é uma instrução direta para a mente mais poderosa que elas possuem. Isso pode ser assustador de admitir, porque significa que, em algum nível, você participou da criação da sua própria repetição. Mas não se apresse em se culpar, porque essa não é uma história de culpa, é uma história de despertar. Você não fez isso por ser fraco ou incapaz. Você fez isso porque nunca ninguém te ensinou como a mente realmente funciona. E é exatamente isso que estamos corrigindo agora, juntos, neste episódio. Julia Seton insistia que o primeiro passo para qualquer transformação real é a observação sincera do próprio estado interior, sem drama, sem exagero, apenas com honestidade. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente sinto quando penso no meu futuro? Sinto expansão ou sinto peso? Sinto confiança ou sinto medo disfarçado de realismo? Sinto que mereço ou sinto que preciso provar que mereço? Essas perguntas, por mais simples que pareçam, revelam o verdadeiro estado que está sendo sustentado e, portanto, revelam o que está sendo manifestado. Porque a vida não responde ao que você diz em voz alta durante 5 minutos de afirmação positiva pela manhã. Ela responde ao que você sente de forma repetida durante o resto do dia, quando ninguém está observando, quando você está apenas sendo você mesmo, sem máscara. E é justamente aqui que Neville Goddard oferece uma ferramenta prática que se encaixa perfeitamente na filosofia de Julia Seton, a técnica da assunção através do sentimento. Ele ensinava que a imaginação, quando carregada de sentimento genuíno, é a força mais criadora que existe. Não a imaginação vaga, dispersa, feita de pensamentos passageiros, mas a imaginação intencional, vivida como se already fosse realidade, sentida no corpo, sustentada com convicção. Imagine por um momento a diferença entre 2 tipos de imaginação. A primeira é aquela em que você pensa: eu gostaria que minha vida financeira melhorasse, mas ao mesmo tempo sente um nó no estômago, uma ansiedade sutil, uma sensação de distância entre você e esse desejo. A segunda é aquela em que você entra, ainda que por poucos minutos, na sensação real de já ter resolvido aquilo. Você sente o alívio no peito, sente a leveza nos ombros, sente a confiança tranquila de quem já não precisa se preocupar com aquilo. A primeira imaginação reforça a distância, a segunda imaginação apaga a distância. E é exatamente essa segunda forma que Julia Seton e Neville Goddard, cada um com sua linguagem, ensinavam como caminho de transformação real. Mas aqui está o ponto crucial que quase ninguém entende de verdade. Essa prática não é sobre fingir que tudo está bem, enquanto a realidade externa grita o contrário. Não é negação, não é ilusão. É reeducação da mente subconsciente para que ela deixe de operar a partir do medo e comece a operar a partir da confiança. E à medida que essa reeducação avança, a realidade externa, que antes parecia travada, começa a se mover. Isso não significa que a mudança aconteça de forma instantânea e mágica, como um estalar de dedos. Julia Seton era clara sobre isso. O subconsciente precisa de repetição e consistência para absorver uma nova crença como verdade. Assim como um músculo não se fortalece em um único treino, a mente também não se reprograma em uma única tentativa de visualização. É um processo. Mas é um processo que funciona, porque segue uma lei tão precisa quanto qualquer lei física.
E talvez seja esse o motivo pelo qual tantas pessoas abandonam a prática antes de ver resultado. Elas esperam uma reviravolta imediata e, quando não a veem em poucos dias, concluem que isso não funciona para mim. Mas o que realmente aconteceu foi que elas mudaram o pensamento consciente por alguns minutos, sem mudar o estado emocional sustentado durante o resto do dia. E o subconsciente, implacável em sua lógica, continuou obedecendo ao padrão mais repetido, não ao mais recente. Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo do ensinamento de Julia Seton: a diferença entre desejo e identidade. Desejar algo é reconhecer uma distância, é dizer, eu não tenho isso, mas quero. Assumir uma identidade é dizer, eu já sou isso. E o subconsciente não trabalha com desejo, porque desejo, por definição, reconhece ausência. Ele trabalha com identidade, porque identidade é declarada como fato. Por isso, a verdadeira transformação não acontece quando você pede insistentemente por algo. Ela acontece quando você para de pedir e começa a assumir. Quando você para de suplicar por abundância e começa a se comportar, sentir e pensar como alguém que já vive em abundância. Quando você para de mendigar amor e começa a irradiar a energia de quem já se sente completo. Quando você para de correr atrás de reconhecimento e começa a existir como alguém que já reconhece o próprio valor. Esse deslocamento de desejo para a identidade é o núcleo mais poderoso e mais desafiador de toda essa filosofia, porque ele exige que você abandone a postura de carência antes mesmo de ver a prova externa de que a mudança é possível. Ele exige fé. Não fé religiosa no sentido tradicional, mas fé como Neville a define, a capacidade de aceitar como verdadeiro aquilo que os sentidos físicos ainda não confirmam. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a força possível. Isso é difícil. Não é uma fórmula fácil de positividade forçada. É um treinamento real de consciência que exige coragem para sustentar uma nova identidade, mesmo quando o mundo ao redor ainda insiste em mostrar o antigo padrão. É preciso continuar sentindo-se próspero, mesmo olhando para uma conta vencida. É preciso continuar sentindo-se amado, mesmo em meio à solidão. É preciso continuar sentindo-se capaz, mesmo depois de uma rejeição. E é exatamente essa capacidade de sustentar o novo estado, apesar da aparência antiga, que separa quem apenas conhece esse ensinamento de quem realmente o vive. Julia Seton falava sobre isso como uma espécie de fidelidade interior. Fidelidade não a uma pessoa, não a uma religião, mas à nova identidade que está sendo cultivada. Porque toda vez que você volta a duvidar, toda vez que você volta a se identificar com a versão antiga de si mesmo, você está, sem perceber, reforçando exatamente o padrão que deseja abandonar. É como tentar construir uma casa nova enquanto ainda derruba as paredes recém-erguidas todas as noites. E talvez seja esse o motivo pelo qual tantas pessoas vivem entre dois mundos. O mundo da esperança, onde acreditam que a mudança é possível, e o mundo da repetição, onde continuam vivendo exatamente como antes. Elas não estão erradas em acreditar. Elas apenas ainda não aprenderam a sustentar essa crença com consistência suficiente para que ela penetre no nível mais profundo da mente. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, como na prática eu começo a mudar esse estado interior? Como eu saio da teoria e entro na experiência real dessa transformação? E é exatamente para isso que este episódio existe. A primeira etapa, segundo Julia Seton, é a limpeza da mente antes do treinamento. Assim como não se planta em terreno tomado por ervas daninhas, sem antes limpar o solo, também não se instala uma nova crença poderosa em uma mente ainda dominada por medo, ressentimento e ansiedade.
Por isso, antes de qualquer técnica de assunção, é necessário fazer um exercício de esvaziamento emocional. Isso pode ser feito através da respiração consciente, da escrita catártica, da oração sincera, ou simplesmente de um momento de silêncio em que você permite que a emoção reprimida seja sentida sem julgamento. O objetivo não é eliminar completamente todo o medo de uma vez, algo praticamente impossível, mas sim reduzir sua intensidade o suficiente para que a nova semente tenha espaço para ser plantada sem ser imediatamente sufocada pela velha vegetação emocional. A segunda etapa é a escolha clara e específica do estado que você deseja assumir. Aqui, Julia Seton e Neville Goddard convergem perfeitamente. A vagueza é inimiga da manifestação. Não basta dizer "eu quero ser feliz" ou "eu quero ser próspero". É necessário construir uma cena específica, sensorial, emocionalmente carregada, que representa o desejo já realizado. Se o desejo é financeiro, a cena pode ser a sensação de abrir o aplicativo do banco e ver o saldo desejado, sentindo o alívio genuíno daquele momento. Se o desejo é amoroso, pode ser a sensação de estar ao lado da pessoa amada, sentindo a segurança e o conforto daquela presença. Se o desejo é de reconhecimento profissional, pode ser a sensação de ouvir elogios sinceros sobre um trabalho bem feito, sentindo o orgulho tranquilo de quem sabe que merece aquilo. A terceira etapa é a entrada no estado alterado de consciência, aquele momento em que a mente está mais receptiva, geralmente antes de dormir ou logo ao despertar. Nesse estado, a cena escolhida deve ser revivida não como um filme distante, mas como uma experiência vivida em primeira pessoa, sentida no corpo, sustentada por alguns minutos, até que a emoção associada a ela se torne tão real quanto qualquer memória do passado. A quarta etapa, talvez a mais desafiadora de todas, é a manutenção do estado durante o dia. Isso não significa repetir a visualização a cada minuto, mas sim recusar-se a alimentar pensamentos e emoções que contradigam a nova identidade assumida. Sempre que o medo antigo tentar reaparecer, a pessoa deve, gentilmente, retornar à sensação da cena desejada, reforçando a nova crença até que ela se torne mais forte que a antiga. Julia Seton chamava isso de vigilância consciente. Não tinha uma vigilância ansiosa e controladora, mas uma atenção amorosa ao próprio estado interior, semelhante a alguém cuidando de uma planta recém-plantada, protegendo-a até que suas raízes estejam fortes o suficiente para resistir por conta própria. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste, porque a mente antiga não desaparece silenciosamente. Ela luta. Ela sussurra dúvidas, ela aponta para as provas do passado. Ela pergunta, e se não funcionar? Ela lembra de todas as vezes em que a esperança foi frustrada. E é preciso reconhecer essa voz sem se render a ela, entendendo que ela é apenas o eco de um padrão antigo tentando se manter vivo, não uma verdade absoluta sobre o futuro. Se você está sentindo agora uma mistura de esperança e desconforto ao ouvir isso, isso é absolutamente normal. Porque toda verdade transformadora, quando realmente compreendida, sacode algo dentro de nós antes de libertar. E talvez seja exatamente por isso que este episódio esteja chegando até você agora. Neste momento específico da sua vida, quando talvez você já estivesse cansado de tentar do jeito antigo e, sem saber, estava pronto para tentar do jeito novo. Continue comigo, porque a próxima parte deste episódio vai levar essa compreensão a um nível ainda mais profundo, mostrando como Julia Seton enxergava a relação entre saúde, propósito e consciência. E como isso se conecta diretamente com os princípios mais avançados de Neville Goddard sobre revisão, perdão e recriação da própria história. Existe uma parte da filosofia de Julia Seton que raramente é discutida, mas que talvez seja uma das mais importantes de todas.
a relação entre consciência e saúde. Ela não separava o corpo da mente como dois territórios distintos. Para ela, o corpo era o resultado final, o eco físico, daquilo que a mente subconsciente sustentava como verdade por tempo suficiente. E essa ideia, ainda hoje, incomoda muita gente, porque parece transferir peso demais para o interior de cada pessoa. Mas talvez essa reação de desconforto seja exatamente o sinal de que a ideia toca em algo real. Porque se o corpo é reflexo do estado interior sustentado, então a doença crônica de exaustão, a fadiga constante, a tensão muscular que nunca desaparece, tudo isso pode ser, em parte, um espelho de uma mente que vive em alerta, em medo, em resistência. Não como culpa, como informação. Julia Seton via o corpo como um mensageiro silencioso. Ele não mente, ele não finge. Ele apenas reflete, com precisão brutal, o que está sendo vivido internamente. E é por isso que tantas pessoas conseguem mudar circunstâncias externas, como o emprego ou relacionamento, e ainda assim continuam exaustas, tensas, doentes, porque o padrão interno de alerta nunca foi realmente desativado. Aqui entra um dos conceitos mais poderosos que conectam Julia Seton a Neville Goddard, a revisão. Neville ensinava que, todas as noites, antes de dormir, era possível revisitar o dia vivido e reescrever mentalmente os momentos que geraram tensão, medo ou dor, substituindo-os por versões mais alinhadas com a identidade desejada. Não como forma de negar o que aconteceu, mas como forma de impedir que aquele evento continuasse sendo gravado no subconsciente como prova definitiva de limitação. Imagine, por exemplo, que durante o dia você recebeu uma notícia desanimadora, ou foi tratado com desrespeito por alguém, ou cometeu um erro que ativou uma velha sensação de inadequação. Se você permitir que essa cena permaneça intacta na memória, revivendo-a repetidamente com a mesma emoção de dor, você está, sem perceber, reforçando exatamente o padrão que deseja abandonar. Mas se antes de dormir, você revisita essa cena e a reescreve, imaginando como ela poderia ter acontecido de outra forma, sentindo a versão corrigida com a mesma intensidade emocional da cena original, você está literalmente reeducando o subconsciente sobre o que deve ser levado como verdade. Isso pode parecer, à primeira vista, uma forma de fantasia ou negação da realidade. Mas Julia Seton e Neville Goddard discordariam completamente dessa interpretação. Para eles, a realidade não é um fato fixo e imutável no passado. A realidade é, em grande parte, aquilo que a consciência decide sustentar como verdadeiro. E a revisão não muda o que aconteceu no mundo físico, mas muda a marca que aquele evento deixa dentro de você. E é essa marca interna, não o evento em si, que continua moldando o futuro. Esse é um dos pontos mais libertadores e, ao mesmo tempo, mais exigentes dessa filosofia. Porque significa que você não precisa esperar o mundo mudar para começar a se sentir diferente. Você pode, através da revisão consciente, transformar a forma como o passado habita dentro de você. E com isso, mudar a trajetória energética que segue moldando o presente. Mas há algo ainda mais profundo escondido nesse processo: o perdão. Não o perdão como conceito moral ou religioso, mas o perdão como ferramenta prática de libertação energética. Julia Seton entendia que todo ressentimento não resolvido continua ativo na mente subconsciente, como uma ferida que nunca cicatriza porque é reaberta repetidamente pela lembrança emocional. Quando você guarda rancor de alguém, você não está apenas guardando uma memória. Você está mantendo uma conexão energética viva com aquele momento de dor, revivendo-o cada vez que pensa naquela pessoa. Cada vez que conta a história para alguém, cada vez que sente o mesmo aperto no peito ao lembrar do que aconteceu. E,
Enquanto essa conexão permanece ativa, parte da sua energia continua presa naquele evento, impedindo que você avance plenamente para a nova identidade que está tentando construir. O perdão, nesse contexto, não é sobre a outra pessoa. É sobre você recuperar a energia que está presa no passado. É sobre parar de revisitar a ferida como se ela ainda estivesse sangrando. É sobre permitir que aquele capítulo se encerre de verdade, não porque o que aconteceu foi certo, mas porque você decide não continuar pagando o preço emocional de uma história que já terminou. Julia Seton dizia que a mente subconsciente não sabe a diferença entre um evento que está acontecendo agora e um evento do passado que está sendo revivido intensamente na imaginação. Para ela, ambos são tratados como presente. E isso significa que toda vez que você revive uma dor antiga com a mesma intensidade emocional de quando ela aconteceu, você está literalmente dizendo ao seu subconsciente: isso ainda é verdade, isso ainda está acontecendo, continue confirmando essa realidade. Por isso, o processo de perdão e revisão não é apenas espiritualmente bonito. É, para Julia Seton e para Neville Goddard, uma necessidade prática e urgente para qualquer pessoa que deseja mudar de fato sua experiência de vida. Sem isso, mesmo as melhores técnicas de visualização e assunção enfrentarão uma resistência invisível, porque parte da energia da pessoa continuará ocupada, mantendo viva uma dor que já deveria ter sido liberada. E aqui talvez esteja o momento mais importante deste episódio até agora. Pare por um instante e pense em algo, alguém ou alguma situação que você ainda carrega com dor. Não precisa ser o maior trauma da sua vida. Pode ser algo pequeno, uma injustiça, uma decepção, uma palavra que feriu, uma promessa que não foi cumprida. Sinta por um segundo o peso que isso ainda carrega dentro de você. Então, apenas pergunte a si mesmo: até quando eu vou continuar pagando o preço emocional por algo que já aconteceu? Essa pergunta, por si só, já é um convite à liberdade, porque ela desloca o poder de volta para você. Não é sobre esquecer, não é sobre fingir que não doeu. É sobre escolher, consciente e deliberadamente, parar de alimentar aquela ferida com a mesma energia de sempre, para que ela finalmente possa cicatrizar. Julia Seton acreditava profundamente que essa libertação emocional era o solo fértil necessário para qualquer manifestação verdadeira. Sem esse solo limpo, a pessoa pode até visualizar, pode até tentar assumir uma nova identidade, mas continuará sentindo um peso inexplicável, uma resistência sutil, uma sensação de que algo não se encaixa. E na maioria das vezes, esse peso é exatamente o ressentimento não resolvido, silenciosamente sabotando o processo. Agora, imagine unir essas duas forças: a revisão noturna, que reeduca a mente sobre o que deve ser considerado verdade, e o perdão consciente, que libera a energia presa em feridas antigas. Juntas, essas práticas criam um espaço interno completamente diferente. Um espaço onde a nova identidade que você deseja assumir finalmente tem terreno fértil para crescer sem ser sufocada pelas raízes do passado. E é exatamente nesse espaço purificado que a verdadeira autoexpressão começa a florescer. Julia Seton falava sobre isso com uma linguagem que décadas depois ainda ecoa como atual. Cada ser humano carrega dentro de si um propósito específico, uma expressão única que só ele pode oferecer ao mundo. E, enquanto a mente estiver ocupada demais, lutando contra o passado, esse propósito permanece abafado, incapaz de se manifestar com clareza. Ela dizia que muitas pessoas vivem a vida inteira sem nunca tocar verdadeiramente esse propósito, não porque não o possuam, mas porque estão presas demais em ciclos de sobrevivência emocional, repetindo padrões de medo,
ressentimento e escassez, sem espaço mental e energético para escutar o chamado mais profundo de sua própria existência. E é aqui que a jornada se torna ainda mais pessoal. Porque talvez você, enquanto ouve isso agora, comece a perceber que não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre relacionamento, não é apenas sobre reconhecimento externo. É sobre reencontrar aquilo que você realmente veio fazer aqui. E isso só se torna possível quando a mente para de gastar energia revivendo o que já passou e começa a direcionar essa mesma energia para sustentar a identidade e a visão daquilo que você está se tornando. Se você sentiu, neste momento, algo se mover por dentro, talvez seja porque, no fundo, você já sabia disso. Você apenas não tinha ainda encontrado as palavras certas para nomear essa verdade. E talvez seja exatamente por isso que este episódio chegou até você agora. Continue comigo, porque na próxima parte vamos explorar como Julia Seton unia esses princípios à ideia de propósito e autoexpressão perfeita, e como isso se conecta com a construção prática de uma nova identidade, dia após dia, até que a mudança interna se torne tão sólida que a realidade externa não tenha outra opção além de se reorganizar ao seu redor. Existe uma frase de Julia Seton que resume, talvez melhor do que qualquer outra, o núcleo mais profundo de todo o seu ensinamento. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para se expressar. E quando essa frase é realmente compreendida, ela muda completamente a forma como alguém encara a própria existência. Porque até este ponto do episódio, falamos sobre limpar o passado, sobre liberar ressentimentos, sobre reescrever a memória emocional através da revisão, sobre assumir um novo estado interior através do sentimento. Tudo isso é fundamental. Mas há um risco de a pessoa fazer todo esse trabalho apenas para preencher o vazio deixado pela dor, sem nunca chegar à pergunta mais importante de todas. Para que, no fundo, você está construindo essa nova versão de si mesmo? Julia Seton insistia que a verdadeira transformação não termina na ausência de sofrimento. Ela começa ali. Porque livrar-se do medo, da escassez e do ressentimento cria espaço. Mas esse espaço precisa ser ocupado por algo. E se não for ocupado conscientemente por um propósito genuíno, ele tende a ser novamente invadido pelos velhos padrões, porque a mente, por natureza, não tolera vazio por muito tempo. É aqui que entra o conceito de autoexpressão perfeita, uma ideia que atravessa tanto o pensamento de Julia Seton quanto o de outros grandes nomes da nova era, incluindo Florence Scovel Shinn, e que se conecta profundamente com a visão de Neville Goddard sobre viver a partir do fim desejado. Autoexpressão perfeita não significa fama, não significa sucesso convencional, não significa reconhecimento externo. Significa a manifestação completa daquilo que você é, em sua forma mais verdadeira, sem as máscaras do medo, da comparação ou da necessidade de aprovação. Julia Seton acreditava que cada pessoa carrega desde o nascimento um desenho único de propósito, algo que ninguém mais pode expressar da mesma forma. E que grande parte do sofrimento humano vem justamente da tentativa de viver fora desse desenho, tentando se encaixar em papéis, expectativas e caminhos que não pertencem à sua verdadeira natureza. Pense por um instante em quantas pessoas você conhece que têm sucesso aos olhos do mundo, mas que parecem vazias por dentro. E pense também em quantas pessoas conhecem, mesmo sem grandes conquistas visíveis, irradiam uma paz e uma plenitude que parecem inexplicáveis. A diferença, segundo Julia Seton, não está na quantidade de conquistas, mas no alinhamento entre a vida vivida e o propósito interior que pede para ser expresso. E é exatamente aqui
que a construção da nova identidade que discutimos anteriormente ganha um sentido mais profundo, porque assumir mentalmente uma nova versão de si mesmo não é apenas sobre ter mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais conforto. É sobre se tornar cada vez mais a expressão mais verdadeira daquilo que você realmente é. E quando essa identidade está alinhada com o propósito genuíno, a manifestação deixa de ser um esforço forçado e se torna quase uma consequência natural. Julia Seton descrevia esse alinhamento como uma sensação de fluidez, algo que discordava completamente da luta constante que tantas pessoas vivem. Ela dizia que quando alguém está verdadeiramente alinhado com seu propósito, mesmo os desafios parecem ter sentido. Mesmo os obstáculos parecem parte de um caminho maior, porque existe uma confiança profunda de que a vida está cooperando e não apenas testando. Isso não significa ausência de dificuldades, significa uma relação diferente com elas. Ao invés de encarar cada obstáculo como prova de que algo está errado ou de que a manifestação falhou, a pessoa alinhada com seu propósito começa a ver cada desafio como parte do processo de expressão, como um convite para se aprofundar ainda mais na própria verdade, ao invés de recuar para o medo. E é aqui que precisamos falar sobre uma das partes mais desafiadoras dessa jornada: a coragem de se afastar do que não é seu, mesmo que seja confortável, mesmo que seja aprovado por todos ao seu redor. Porque muitas vezes o maior obstáculo para a autoexpressão perfeita não é o medo do fracasso, mas o medo da rejeição por não seguir o caminho esperado. Julia Seton via isso com clareza brutal. Você pode passar a vida inteira agradando aos outros, seguindo o roteiro que a sociedade, a família ou até você mesmo no passado determinou como certo e ainda assim sentir um vazio persistente, porque nenhuma aprovação externa consegue preencher a ausência de alinhamento interno. E por outro lado, você pode enfrentar julgamento, incompreensão ou até solidão temporária ao seguir seu verdadeiro chamado e mesmo assim sentir uma paz que nenhuma aprovação externa jamais te deu. Essa é uma escolha que cada pessoa precisa fazer, silenciosamente dentro de si. Continuar vivendo para a aprovação externa ou começar a viver para a expressão interna verdadeira. E é exatamente aqui que a prática da assunção, que discutimos anteriormente, ganha um propósito mais elevado. Porque assumir mentalmente uma nova identidade não é apenas sobre ter mais, é sobre se tornar mais verdadeiro, mais alinhado, mais livre. Imagine por um momento o que seria assumir todas as noites não apenas a sensação de ter resolvido um problema financeiro ou de ter conquistado um relacionamento desejado, mas a sensação profunda de estar vivendo plenamente sua verdade mais íntima. Sentir a confiança de quem já não precisa se esconder. Sentir a paz de quem já não precisa provar nada a ninguém. Sentir a plenitude de quem já está expressando todos os dias aquilo que veio fazer aqui. Essa é a manifestação mais profunda que Julia Seton ensinava e que Neville Goddard, décadas depois, reforçaria através de sua própria linguagem. Você não está aqui apenas para pedir coisas ao universo. Você está aqui para se tornar cada vez mais a versão mais verdadeira de quem você é. E quando essa versão é assumida com convicção e sentimento, tudo o que é necessário para sustentá-la financeiramente, emocionalmente, relacionalmente, tende a se organizar ao redor dela. E talvez seja esse o verdadeiro segredo esquecido de Julia Seton. A manifestação não é sobre controlar o mundo externo para obter o que você quer. É sobre se tornar internamente tão alinhado com sua verdade que o mundo externo não tem outra escolha a não ser refletir essa nova identidade. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo uma mistura de inspiração e desconforto, porque essa verdade exige que você pare de esperar permissão externa para começar a viver
E comece agora a assumir a responsabilidade de se tornar quem você realmente é. E é exatamente com esse convite que vamos para a parte final deste episódio, onde vamos unir tudo o que foi dito até agora, criando um caminho prático e emocional para que você comece hoje mesmo essa jornada de transformação interior. Chegamos agora ao ponto em que tudo o que foi dito precisa se transformar em algo vivo, algo que você possa levar para a sua própria vida a partir de hoje. Porque conhecimento sem aplicação é apenas informação bonita que se perde no tempo. E o legado de Julia Seton nunca foi sobre acumular ideias, foi sobre transformação real, sentida, vivida. Então, deixe-me te convidar a fazer algo agora, ainda enquanto ouve esta voz. Respire, solte os ombros e pergunte a si mesmo com sinceridade: qual é o estado que eu tenho sustentado repetidamente nos últimos meses? Medo, pressa, desconfiança, cansaço, ou talvez uma mistura de esperança e desistência, esperando que algo mude sem realmente acreditar que vai mudar? Seja qual for a resposta, não a julgue, apenas reconheça. Porque o primeiro passo de toda transformação, segundo Julia Seton, nunca foi a negação do que existe, mas a coragem de olhar de frente para o padrão que tem sido vivido, sem fugir, sem se esconder, sem se envergonhar. Esse reconhecimento por si só já é um ato de poder, porque tira o padrão da escuridão do automático e o coloca sob a luz da consciência, onde ele pode, finalmente, ser mudado. A partir de hoje, existe uma prática simples que você pode começar a fazer e que resume tudo o que foi ensinado neste episódio. Antes de dormir, separe alguns minutos, os mesmos minutos que talvez você use para rolar o celular sem propósito, e use-os, em vez disso, para revisar seu dia. Não com julgamento, mas com intenção de correção emocional. Reviva os momentos que causaram tensão e, em sua imaginação, reescreva-os de forma mais alinhada com quem você deseja se tornar. Sinta a versão corrigida como se fosse tão real quanto a original. Depois disso, escolha uma cena específica, um pequeno recorte da vida que você deseja viver e entre nela com todos os sentidos. Não como fantasia distante, mas como memória do futuro. Sinta o corpo relaxado de quem já não vive em alerta. Sinta a confiança tranquila de quem já sabe que está no caminho certo. Sinta a gratidão silenciosa de quem já recebeu aquilo que antes parecia impossível. Faça isso não como obrigação, mas como um encontro íntimo com a pessoa que você está se tornando. E durante o dia, sempre que o medo antigo tentar reaparecer, sempre que a dúvida sussurrar que nada vai mudar, volte gentilmente para essa sensação. Não com ansiedade de quem está tentando forçar um resultado, mas com a serenidade de quem já sabe, no fundo, que a mudança já começou. Porque começou exatamente onde ela sempre precisou começar, dentro de você. Julia Seton dizia que essa prática mantida com constância não muda apenas a sua experiência de vida, ela muda a sua relação com a própria existência. Você deixa de ser alguém que espera a vida acontecer e se torna alguém que participa ativamente da criação de cada capítulo seguinte. Você deixa de repetir a história antiga e começa finalmente a escrever a história que sempre esteve destinada a viver. E talvez seja esse o verdadeiro motivo pelo qual você chegou até este vídeo hoje. Talvez você estivesse cansado de tentar do jeito antigo. Talvez você já sentisse no fundo que a resposta não estava lá fora, mas dentro de você. E talvez este episódio tenha sido exatamente o lembrete que sua consciência precisava no momento certo para finalmente decidir. A partir de hoje eu vou parar de esperar que a vida mude e vou começar a assumir por dentro a pessoa que eu vim ser.
Se essa mensagem tocou algo em você, se sentiu que este vídeo foi feito de alguma forma para você, deixe seu like agora, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E se inscreva no canal, porque essa jornada não termina aqui. A cada novo episódio, vamos continuar explorando esses princípios esquecidos, essas verdades que atravessam gerações e que continuam silenciosamente esperando para serem lembradas. Porque no fim, talvez a coisa mais poderosa que Julia Seton nos deixou não tenha sido uma técnica nem uma teoria, mas um convite simples e definitivo. Pare de esperar a vida te mostrar quem você pode ser. Assuma agora, por dentro, quem você já decidiu ser. E observe o mundo, pouco a pouco, se reorganizar ao redor dessa verdade. Até o próximo episódio.